Всем привет! Сегодня я буду учить русский язык еще раз. E hoje, apesar de eu estar acompanhada de um chazinho, chai, eu confesso que eu estou com uma preguicinha. Hoje é domingo e eu separei duas atividades muito legais para eu fazer, só que estou com preguiça. Mas vamos fazer, né? Porque aprender uma língua é questão de disciplina. E russo é uma língua complicada. E é uma língua que a gente precisa sentar e estudar. Hoje eu vou trabalhar com duas habilidades passivas, originalmente passivas, né? Que são a leitura e eu vou assistir, prestando atenção, anotando palavras, a um vídeo de uma moça que eu descobri recentemente. O canal dela é Random Russian e ela tem algumas séries de vídeos para iniciantes e ela fala só em russo e é um russo bem lento, bem repetitivo. E assim, eu não sei, como eu já falei para vocês aqui, eu não sei direito o meu nível de russo exatamente, porque às vezes ele é um pouquinho mais intermediário e às vezes ele é realmente um iniciante. Então eu diria que eu sou uma falsa iniciante, talvez. Então eu vi que tem algumas coisas nos vídeos dela que eu já sei, mas ao mesmo tempo sempre tem alguma coisa que eu não sei. Então eu vou começar a fazer um desafio que ela fez em setembro. Então eu vou tentar todos os dias, ou quase todos os dias, ou dia sim, dia não, assistir a um vídeo dela seguindo esse primeiro desafio. Então, bora lá, bora começar pelo canal dela. Então, aqui estamos no canal dela. E aí, ela tem um desafio de 50 dias, mas eu vou começar pelo de 15 dias. É sempre bom começar pelo menor, né? А вы смотрели мультфильм «В поисках Немо»? Сейчас я покажу вам Немо и Дори. Это Немо, а там Дори. Дори синяя. Капибары. Я приближу. Класс. Gente, terminei de ver o vídeo, então tô segurando a câmera por enquanto. Então foram 28 minutos mais ou menos de vídeo. Eu gostei e eu vou mostrar para vocês as minhas anotações. Então eu tava lendo os comentários aqui também. E aí aqui a gente tem algumas anotações, né? Eu anotei numa caixa separada os peixes e os animais marinhos. Então, no fim é mais animal marinho do que peixe em si, né? Akula, tubarão, chiriparra, tartaruga, scat-raia. Nierpa foi um bichinho muito fofo, é um tipo de foca que mora no Lago Baikal, achei fofo demais. E kit, baleia. Do nada, como vocês viram, como eu mostrei para vocês, tinha capivara lá no aquário. E aí eu tinha anotado Lievaia, e eu sabia que, eu conheço a palavra esquerda, né, Lievaia. Só que eu não tinha feito a conexão, porque eu acho que na hora que ela estava apontando as capivaras, eu achei que era um adjetivo para capivara. E não que era a posição delas, né? Então, ela estava apontando a capivara da esquerda e eu não fiz essa conexão. E aí tem aqui esse verbo que ela falou, Yapieredumala. Eu sublinhei diferente porque eu já conhecia o Dumala e a Dumala, que é eu pensei, né? E existe o gêmeo do mal, só que eu sabia que o gêmeo do mal não era Pieredumat. Eu acho que é Padumat. E aí eu sublinhei normal o Pieri e eu descobri que significa que ela mudou de ideia. Então ela estava falando mesmo de alguma coisa de ir para um caminho, depois foi para outro, enfim. É isso.
Agora, então, eu vou para a segunda parte, que é a leitura de mais um capítulo aqui. Eu já mostrei esse livro aqui para vocês, eu comprei para mim mesma de aniversário. E aí, a gente tem várias histórias pequenininhas em russo, só que eu achei engraçado porque eu achava que cada capítulo era uma história, e não, cada história tem 4 capítulos, mais ou menos. Então, eu li a história do Daniel e da Júlia, que foram morar na Rússia, mas eles já falavam russo por causa da mãe deles, que era russa, eles eram da Inglaterra. E aí teve essa história lá que eles, quando eles chegaram na Rússia, eles estavam cansados, mas estavam com fome. E aí eles foram comer, só que a irmã decidiu ir a pé e o Daniel decidiu pegar um ônibus, mas ele foi parar numa outra cidade super longe de São Petersburgo. Bem aleatório, mas era para poder usar, né, algumas palavras específicas e tal. E aí, no último capítulo, ele vai voltar para São Petersburgo de carona, num dos caminhões do restaurante de pelmeni que ele estava indo. Pelmeni é uma comidinha russa tradicional. Enfim, tem um plot aqui nessa história e é legalzinho. Daí agora a próxima história, eu não sei exatamente o que é, eu só sei que o título é Monstro. Chudovice. E aí eu vou ler esse primeiro capítulo, que é, na verdade, é maior. Então a gente muda de história, os capítulos são maiores. Então vamos ver, tem aqui, porque assim, né, gente, somos muito leitores neste canal, só que a gente vê em russo, né, aí a coisa já muda de figura, aí você já tá assim, página 1, aí página 2, página 3, página 4, 5, aí você fica assim, já tá maior que o outro, porque o outro tinha um pouco menos, tinha umas 3 páginas cada capítulo, e essa aqui, então, tem 6 páginas. E eu já tô, meu Deus, será que sobreviverei a essa leitura? Mas vamos ver, estamos aqui equipados. Nesse livro aqui tem uma explicação de como usar, então eles falam para você ler o texto todo e depois ver as palavras que você não sabe. E é isso que eu vou fazer. Vou ler o texto todo, vou grifar o que eu não sei. As palavras grifadinhas aqui são palavras que eles já fornecem pra gente o significado depois que você lê a história pela primeira vez. E eu também não sei se dá pra vocês verem aqui agora, mas tem umas palavras em negrito, quer dizer, umas letras em negrito nas palavras, e são as sílabas tônicas, para você saber como é que lê a palavra. Não existe o acento em russo, então os livros, geralmente, ou eles colocam um acento fake, ou eles colocam o negrito. Então, quando você for ler o seu autor russo preferido, você vai ver que o nome dele em português tem um acento. Esse acento não existe, mas ele é um guia para você pronunciar. Então, em vez de falar Dostoiévski, como você vê o acento no E, né? É para você falar Dostoiévski. Então, é isso. Vamos lá começar essa história do monstro. Chudovice. Glava Adina. Por enquanto eu li essa história aqui em voz alta e para treinar um pouco a fala também. Não sei se eu li tudo certo, pode ter muitas coisas erradas. Bom, como que eu marquei agora essa leitura? Eu grifei num traço reto as palavrinhas que eu não sabia. Aí quando eu tinha uma suposição do que poderia ser, eu escrevi em cima com interrogação, que eu vou verificar essa informação. E aqueles que são em ondinha são relacionados a casos. Pode ser caso que eu conheço, pode ser caso que não. Teve um caso apenas que eu fiquei em dúvida. E aí eu escrevi, que caso é esse? Porque a gente tem que a Svetlana falou para o Grigori. E aí, em vez de ser o que já tinha aqui antes,
virou um outro. Então eu preciso saber o que que é. Bom, pelo que eu entendi dessa primeira versão, sem pegar nenhum dicionário, sem consultar nada, só a minha leitura mesmo. Eu entendi que existe esse lugar que as pessoas vão para fazer trilha, essas coisas assim. E a Svetlana foi, então, com o amigo dela, Grigori, para passear na mata e eles poderiam escolher 2 caminhos. Chegou um momento que eles tinham que escolher 2 caminhos, ou ir para a esquerda ou ir para a direita. E aí a Svetlana escolheu ir para a direita e o amigo Grigori queria ir para a esquerda. E aí ela falou que ela não queria ir para a esquerda porque existia a lenda de um monstro vivendo nessa floresta. E aí eles zoam um pouco, você não acredita nessa história, né? Ela, não acredito, né? Mas no fim das contas, me pareceu que eles foram pro lado do monstro, talvez. Eu só sei que eles, nesse caminho, eles encontraram uma casa. Essa casa era muito velha, fazia muito tempo que não era habitada. Eles dão uma olhadinha, mas eles vão comer à beira do lago. E aí tem uma palavra desconhecida, mas eu acho que eu entendi pelo contexto, que significa tronco. Tomara que seja isso. E aí eles comeram um pouco, beberam um pouco de água. E eles começam a escutar um barulho. E eles vão então na casa dar uma olhada. Eles pensam que pode ser um urso, porque tem uma pegada estranha, que não é de pessoa. E aí parece que a Svetlana fala pro Grigori que não pode ser um monstro, porque naquela região vai muitas pessoas. E geralmente os ursos não ficam nesses lugares com muita gente. Mas eles escutam um barulho vindo da cozinha dessa casa e quando eles vão lá olhar, eles veem bem rapidamente um monstro correndo. Tipo, ele corre para fora da casa e eu acho que ele some e eles ficam sem palavras. Foi basicamente isso que eu entendi, sem olhar dicionário nenhum, só lendo aqui. Mas tem algumas partes que eu perdi, essa parte principalmente final do monstro, essa descrição assim, eu não entendi se ele é pequeno, se ele é grande, qual que é a dele. E talvez a gente acabe descobrindo ao longo dos outros capítulos. Então eu vou dar uma olhada aqui agora nessa parte que tem um pouco do resumo e a parte das palavrinhas aqui. Então aqui eu descobri que lodka não era um tronco, mas sim uma espécie de barco. Também uma coisa que eu ainda não sei, umas palavras que são palavras-chave que descreve realmente o monstro, então eu vou dar uma olhada no reverso. Agromene, enorme, então esse monstro é gigantesco. Acabei de ver uma das palavras que eu não sabia. Eu acho, olha que interessante, eu também não fiz a conexão, mas volace é cabelo. E aí tem o volasataye, então eu acho que ele é peludo. Cabeludo, peludo, isso mesmo. Então nesse livro aqui tem algumas palavrinhas também, que eu dei uma olhada. E agora eu vou para a parte das questões. Bom, gente, então eu fiz os exercícios e estou muito satisfeita que eu acertei tudo, eu achei que eu ia errar. Esse aqui foi um que eu fiz assim, pensando que eu ia errar, porque eu entendi mais ou menos as perguntas e só em uma que eu resolvi pesquisar um significado de uma alternativa lá. Então, assim, hoje eu estou meio preguiçosa e eu estou procurando menos coisas no dicionário. Hoje eu fui mais pro lado daquela turma que fala assim, não procure nada do dicionário, só vai. E foi interessante porque no fim eu consegui pegar algumas coisas pelo contexto. Teve uma palavrinha que no contexto eu achei que era um tronco, mas na verdade era um barco. Mas no fim das contas foi legal, porque agora eu vou sempre lembrar como é que é um barco, né? Ou eu sempre vou confundir com tronco, não sei. Mas não estava tão longe do significado real pelo contexto ali.
E mostrou que eu sou capaz, sim, de entender um texto simples, porque esse texto aqui ele é feito para quem está aprendendo, né? Mas fui capaz de ler um texto simples, sem precisar ficar consultando o tempo todo no dicionário, e fui capaz de responder as perguntas. É legal também, na hora de ler, em observar os casos que a gente sempre vê, a gente sempre estuda, tenta reproduzir, mas não consegue muito. E no fim, eu acho que eu só vou conseguir reproduzir os casos de uma forma natural quando eu tiver consumido muito a língua russa, né? Então, eu observei os casos aqui, eu vou ser capaz de aplicar melhor porque eu observei os casos no texto, porque eu estava observando a forma como, se não me engano, a moça do Random Russia também é Svetlana, então a forma como essa Svetlana estava falando aqui, porque a personagem da história aqui também é Svetlana, né? Foi legal. E só para finalizar, assim, eu penso também que essa história do monstro aqui me lembrou muito daquela história sinistra do Paço de Dyatlov, que é aquele grupo soviético, de jovens soviéticos que tinha ido passear na mata em pleno inverno, e eles foram acampar e todos eles morreram. E aí dizem que foi esse monstro, né? Só Deus sabe o que é. Ninguém sabe disso até hoje. E caso você tenha interesse em saber dessa história sinistra, eu vou deixar alguns links aqui embaixo sobre essa história em si, porque é realmente curioso, é um caso curioso. Então, essa historinha aqui, de início, me lembrou esse Paço de Dyatlov. Então, esquisito. Vamos ver o que vai acontecer, né, com a Svetlana e com o Grigori, com o passar dos meus estudos de russo. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de comentar aqui embaixo como estão seus estudos de idiomas, o que você faz quando você está com preguiça de estudar, se você tem alguma dica e se você é da turma que procura as palavras no dicionário ou não. E é isso. Tchau, tchau.